Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque ao longo da nossa programação. Na segunda-feira, um dia depois de ser solto, o jornalista Oswaldo Eustáquio falou com exclusividade à Jovem Pan. Em entrevista a Os Pingos nos Is, Eustáquio, que é investigado no inquérito dos chamados atos antidemocráticos, afirmou ser alvo de censura prévia do Supremo Tribunal Federal. Estou sendo julgado pelo Supremo, no meu entendimento, porque estamos em um estado de exceção. Eu tive os meus direitos humanos violados. Eu tive o meu sigilo da fonte violado. E quando eu tive o meu sigilo da fonte violado, Zé Maria, eu tive o seu também, e o de todos os jornalistas do Brasil. Oswaldo Eustáquio fez críticas à forma como o inquérito vem sendo conduzido pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Nas palavras do jornalista, o próprio Moraes se diz vítima e ele mesmo julga e investiga. Eustáquio também relata que teve o celular e o computador dele, da mãe e dos filhos apreendidos pela Polícia Federal e critica outra determinação feita pelo STF. O ministro Alexandre de Moraes deu uma cautelar proibindo de utilizar qualquer rede social minha. Eu não posso falar na minha rede social. E como eu não tenho mais meio para falar, eu estou censurado, de bocas fechadas. Eu estou com uma mordaça na minha boca, uma censura prévia. Ele diz que, como o Supremo Tribunal Federal não conseguiu encontrar provas que o criminalizem, o órgão ficou desmoralizado e, por isso, não teve outra opção senão decretar a soltura. Foi solto porque os ministros do STF, sobretudo Alexandre de Moraes, não podiam mais sustentar minha prisão. Já estava ficando feio para o STF. O STF ele acabou perdendo o restinho de credibilidade que ele tinha. E não é uma crítica à instituição, mas àqueles que abusaram do poder. Oswaldo Eustáquio nega que tenha recebido dinheiro do governo ou de empresários para estimular atos que atentem à democracia. As declarações do jornalista Oswaldo Eustáquio foram analisadas no Morning Show. Zé Maria Trindade, você participou dessa entrevista aqui, gente. Eu queria que você contasse para nós o que mais chamou a atenção aí na postura do Oswaldo, Zé. Me assusta, porque uma operação policial, ela é pesada. Quando ela chega na sua casa, é muito forte e tem que ser assim. A polícia detém o monopólio da violência e quebra tudo. Ele disse que achou que era um assalto. Chegaram de arma em punho, não apontando para ele faz questão de dizer, e tomaram o celular dele. E me assusta que a vítima faça a investigação. Isso é muito grave, porque imagine você, como vítima, fazendo uma investigação e fazendo uma preparação de um julgamento, é claro que você vai deixar o seu emocional interferir nesse trabalho. É por isso que, sabiamente, a justiça não permite que quem investigue, julgue, quem investigue seja vítima. E, nesse caso, o é. E a minha pergunta para ele foi, o que você está fazendo no Supremo? Ele não tem foro privilegiado, não tem o foro por prerrogativa de função, e nem ele sabe exatamente o que responder. Então a história dele é meio kafkiana, dá até medo, né? Muito bem, deixa eu perguntar para o Joel agora. Joel, o Oswaldo disse que o que aconteceu com ele é ilegal, arbitrário, procedimento de estado de exceção. Que avaliação que você faz sobre esse caso em geral e principalmente a entrevista dele em particular? Vamos lá. Olha, sem dúvida alguma, acho que tem mérito sim dizer que há muitos problemas e possíveis irregularidades com o que está acontecendo com ele. Eu lembro de quando o Supremo instaurou esse inquérito, eu mesmo lá atrás já criticava, olha, isso aí não está certo realmente, é o Supremo investigando algo do qual ele é vítima, que ele vai julgar também, uma coisa que mistura tudo, não tinha um objeto muito bem delimitado, todos esses problemas continuam a existir hoje. Então tudo o que se faz aí está um pouco manchado pela essa possibilidade das ilegalidades e de estar completamente fora da nossa ordem legal. Por outro lado, eu enxergo também que o Supremo está aí se vendo num papel de ir atrás, de tentar processar algo, um tipo de atividade criminosa que é feita hoje em dia, que é essa incitação ao ódio e à instabilidade institucional e à ruptura institucional feita muitas vezes por pessoas nas redes sociais. Agora, prender alguém, eu entendo a justificativa da prisão, era o risco de fuga que ele tinha
que ele tinha demonstrado ali por estar próximo do Paraguai, dizer que ia para o Paraguai, não sei o quê. Agora, não comunicar à pessoa do que ela está sendo acusada, esse monte de restrições que não se sabe bem por que está sendo imposto a ele, tudo isso, sem dúvida alguma, é muito irregular e não deveria estar sendo feito dessa forma. Muito bem, deixa eu ouvir o Adriles agora sobre essa prisão e essa soltura, Adriles. A gente vive um dos períodos mais maduros da história da democracia, né? Em que não só o executivo é criticado, e legitimamente criticado, em manifestações de rua, como sempre aconteceu, em que as pessoas acharam que o executivo é uma espécie de Deus onipotente da República, em que outros poderes da República também são e devem ser criticados legitimamente, como o Supremo Tribunal Federal e o próprio Legislativo, nas manifestações de rua. O que a gente está vendo é um poder arbitrário, reativo, reacionário a essa instrumentalização desse princípio de maturidade democrática, de criticar o próprio judiciário. Tudo bem, há exceções. Há pessoas que levantam cartazes, às vezes nem sabendo do que estão dizendo, de queda do STF, mas são eventuais exceções. Você julgar o todo pela exceção é um problema da esquerda progressista brasileira, que é incorporada no espírito de corpo desse Supremo Tribunal Federal. Existe uma coisa, um princípio, conceito, parece que engraçadinho, chama geração floquinho de neve, né? A geração floquinho de neve são essa nova geração ultrassensível que se ofende por qualquer coisa. Parece que é a questão do STF. Qualquer tipo de princípio de ofensa, isso está no despacho do próprio Alexandre, na soltura desse rapaz, dizendo assim, ele está proibido de ofender de alguma forma o Supremo ou de estabelecer e entabular algum princípio de polaridade social. Olha, a polaridade, a polarização social é mais uma outra evidência da nossa maturidade democrática. Você ceifar, proibir, coibir a livre expressão de alguém, de estabelecer contrastes de opinião, é a pior forma de censura. Outra coisa, ofender. Não pode ofender. A legítima crítica incisiva, às vezes, pode resvalar em algum princípio de ofensa. Se eventualmente se transforma essa ofensa em calúnia ou difamação, há os devidos meios legais para processar. Agora, proibir ostensivamente a liberdade de expressão de um homem, colocaram no crime de segurança nacional, proibiram de chegar perto do Supremo Tribunal Federal, sem dizer sequer a que vem a razão dessa prisão. Se isso não é um estado de exceção, se isso não é um instrumento ditatorial de um poder que excedeu completamente as suas funções, eu não sei o que é. Conclui, Adriles. Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que contraiu o coronavírus. Olha, o presidente Jair Bolsonaro testou positivo para a Covid-19. O presidente, que sempre fez propaganda da cloroquina para o tratamento da doença, publicou um vídeo nas redes sociais tomando o remédio. Durante entrevista aqui para o Pânico da Jovem Pan, o presidente disse que mesmo antes do resultado do exame, já estava tomando medicamento. Eu tomei o comprimido ontem, 17 horas, e outros 5 da manhã de hoje, na madrugada. E estou muito bem. Suei um pouco à noite, um pouco de febre e estou 100%. Boa. Tô com vontade de trabalhar, mas não vou porque eu sou obrigado não vou seguir, obviamente, as recomendações médicas, né? Enquanto o vírus não for embora, eu não vou mais fazer aparição pública ou comparecer ao Palácio da Presidência da República. Aqui em Brasília, o sentimento é de que, na verdade, demorou para que o presidente fosse infectado pelo coronavírus. Ele não tem o costume de usar máscara com frequência, não. Sempre está ao lado de muitas pessoas, além de cumprimentar e abraçar apoiadores. Dentro do Palácio do Planalto, muitos ministros e servidores também não cumprem as recomendações médicas e muitos também não utilizam a máscara. Mesmo depois do exame positivo, o presidente ainda minimizou a doença e a necessidade de isolamento. Lógico, tem que se preocupar, mas não tem que ter pânico, já que eu estou no pânico, né? Não tem que ter pânico, essa neura toda, pô. É como uma chuva, vai pegar muita gente. E as medidas de isolamento, como eu disse, é para que não houvesse assim uma quantidade de pessoas que não tivesse leitos para ser atendidos em hospitais. Essa foi a intenção. Ninguém falou que as medidas de isolamento e o menos gente se contaminar. Ia se contaminar sim, mas ao longo de um tempo maior. É só isso. A forma como o presidente anunciou o diagnóstico ontem foi muito criticada pela proximidade com os profissionais da imprensa
E, mais uma vez, o presidente ignorou todas as recomendações e, durante o anúncio, tirou a máscara para mostrar que estava bem. O assunto foi comentado no programa 3 em 1. O presidente voltou a exibir os sintomas de uma patologia que vem acompanhando ele ao longo dessa pandemia toda, que é a patologia do negacionismo. E voltou a menosprezar a doença. Agora é uma doença que está inoculada no seu organismo. Esse negócio de comparar o vírus à chuva, que ele já tinha feito antes, não me parece uma boa imagem, porque isso dá a entender, primeiro, que a infecção é inevitável, e pode não ser inevitável. E, em segundo lugar, passa a ideia errônea de que ela é inofensiva. Há pessoas que não reagem da mesma forma que está reagindo o presidente. Não é tão inofensiva assim para todo mundo. É como se o presidente ignorasse uma realidade que está à volta dele. Diante de um pé d'água, quando você tem uma chuva forte, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é encontrar um guarda-chuva. O presidente tem um guarda-chuva a seu dispor durante 24 horas do dia, que é o serviço médico da Presidência da República. A segunda providência é abrir o guarda-chuva. O presidente não só abriu, como ele encontrou uma proteção adicional no Hospital das Forças Armadas. Fizeram lá nele um exame de pulmão antes mesmo de sair o resultado do teste de coronavírus. Então, saúde do presidente é coisa muito séria. É reconfortante saber que o presidente está cercado de cuidados, mas nem todos os brasileiros dispõem da mesma sorte. O guarda-chuva da maioria dos brasileiros é uma armação sem pano. Mais de 66 mil pessoas ficaram ensopadas e foram arrastadas para a morte depois que contraíram essa doença. E a enxurrada prossegue. A despeito disso, o presidente achou que seria uma boa ideia ficar explorando politicamente a sua própria infecção. Aí enalteceu de novo a cloroquina, que ele tem lá todo o direito de utilizar, mas não há comprovação de que o medicamento surte efeitos. Deu uma entrevista presencial, quando podia fazer isso de forma virtual. Foi bom que ele fosse transparente agora, algo que não foi em ocasiões anteriores, mas aí sujeita 3 repórteres que estavam ali ouvindo o presidente ao contágio, desnecessariamente. Disse que estava ali louco para fazer uma caminhada, só não ia fazer porque os médicos desaconselharam, voltou a pregar o retorno a uma hipotética normalidade. A vida continua, disse o presidente. O Brasil tem que produzir, todo mundo sabe que o Brasil tem que produzir. Era hora de o presidente fazer uma reflexão sobre o comportamento que ele vem adotando e fazer como fez, por exemplo, o Boris Johnson na Grã-Bretanha, que foi lá infectado também e mudou completamente o comportamento que ele tinha. Então o presidente acho que perdeu uma oportunidade de fazer uma reflexão e as pessoas de bom senso devem desejar que o presidente se restabeleça, devem desejar para o Bolsonaro o oposto do que o Bolsonaro deseja à sociedade brasileira. Ninguém deve perguntar, e daí? Não se deve dizer que alguns vão morrer mesmo, eu lamento, é a vida. Não, deve-se desejar que o presidente se restabeleça e torcer para que ele tenha uma reflexão um pouco mais madura sobre o processo que ele está vivendo. Deve-se convencer de que a máscara é importante, até porque, do contrário, ele pode infectar ali outras pessoas. E acho que seria bom que o presidente refletisse um pouco, visse o que está ocorrendo à volta dele e que desse um exemplo. É hora de reflexão. Então, torça-se para que o presidente se restabeleça e para que ele reflita sobre o que está acontecendo. Vamos lá então, Constantino. Bom, Paulo, primeira coisa, desejar melhora para o presidente, né, e torcer para que ele esteja aí dentro do grupo da imensa maioria que passa relativamente incólume por essa pandemia, por essa virose. Chamou muita atenção essa questão do ódio do bem. A gente já conhece o ódio do bem, a gente sabe que tem uma turma de esquerda que tem um salvo-conduto para desejar o pior para os outros, né, para os fascistas, para destilar todo o seu veneno, e eles podem falar qualquer coisa que nada acontece. Desejar esfregar o rosto do presidente num asfalto quente, isso aí é só liberdade de expressão. Mas a coisa foi tão forte que chama atenção para o mundo em que estamos vivendo, né? Tem muito ódio sendo disseminado por aí por uma turma que se diz pacifista, humanista, tolerante e tudo mais.
É verdade que tem muito bolsonarista que às vezes também deseja o pior para os outros, mas ao menos eles não se vendem, né, como pacifistas e humanistas. Essa questão da hashtag chamou atenção. O colunista, o blogueiro da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, escreveu um texto desejando a morte do presidente, a coisa mais abjeta e asquerosa que eu já vi, né? E ele faz isso com base na moral consequencialista, utilitária dele, um sujeito ungido, que está sempre acima do bem e do mal e das disputas ideológicas, segundo a crença dele, mas dá sempre um jeito, uma forma de defender o PT, por exemplo, é o famoso isentão de esquerda, e acha que está tudo bem, né, defender a morte do presidente, e se isso for melhor para a maioria, segundo a sua opinião. Resta saber onde está o STF, né? Vivemos num país, eu defendo a liberdade de expressão, como você também, Paulo, que eu sei, mas é curioso que temos um STF que não pode falar nada contra os ministros, que já bate a polícia na porta, mas parece que um blogueiro, um colunista da Folha de São Paulo, o maior jornal do país, pode desejar abertamente a morte do presidente, que isso aí é liberdade de expressão. Outro jornalista, né, o Ricardo Noblat, também chegou a insinuar ali que a esposa do presidente não corre muito perigo porque quase não encontra o marido. Esse é o nível médio das nossas redações, né? A distorção chama atenção também, né? Com meias verdades e muita manipulação você consegue contar uma grande mentira. Então, eis o destaque que o UOL, também ligado à Folha, conseguiu dar nessa história toda, né? Que o Bolsonaro tirou a máscara na coletiva de imprensa, né? É verdade que ele tirou a máscara, mas aí lá dentro você vê que ele se afastou de todos e tirou a máscara longe dos jornalistas já, né? Mas isso não vem ao caso. Agora, fica também, claro, uma seletividade muito grande, muita gente acusando o presidente por ter contraído o vírus por ser irresponsável. Então teriam que falar o mesmo de Arthur Virgílio, de Bruno Covas, de Witzel e tantos outros, né? E tantos outros que já, autoridades que já pegaram o vírus, fora pessoas normais, ou então Cláudia Raia, que estava enfurnada em casa e mesmo assim pegou, né? Outra coisa que chama atenção, Paulo, para nossas análises, é que existe uma turma mais medrosa ou covarde que não consegue admitir que seres humanos são diferentes em relação à reação diante de uma pandemia. Eu vejo a entrevista do presidente e a sua fala com uma lente muito mais favorável do que muitos por aí, em termos dele ter transmitido otimismo e tranquilidade diante de uma doença, né? Eu acho que a turma adoraria que ele tivesse histérico, que nem eles estão, né? Os isolacionistas radicais. E graças a Deus nem todo mundo, né, adere a essa histeria, a esse pânico, porque o medo é paralisante. Imagina se todo mundo parasse de viver com medo de sair de casa dessa forma. Então eu vejo com bons olhos, sim, o presidente como líder da nação tentar passar um pouco mais de calma, um pouco mais de coragem e um pouco mais de visão otimista diante da pandemia, né? E ele, pelo menos, tem coerência, né? Ele está tomando a cloroquina, a mesma coisa que todos os outros estão tomando, mas muitos sequer confessaram, né? Tiveram que vazar exames médicos e tudo de gente ligada à oposição do presidente para que eles admitissem que tomam a mesma cloroquina que o presidente defende em público e faz em privado, e que a turma do SUS também possa ter acesso, né? E por fim, também, eu fecho aqui só chamando atenção para alguns aí o que importa é a narrativa. Questionavam, não vamos esquecer, né, há pouco tempo atrás, que os testes que deram negativo pudessem ser falsos, porque ele usou pseudônimos, tinha um terceiro teste, talvez, que ele não quisesse que fosse tornado público e tudo mais, então ficaram alimentando teses conspiratórias de que o presidente estava mentindo quando disse que não tinha contraído a doença. Agora, apostaram no pior, ele já está se recuperando pelo visto, temos que aguardar, né? Mas a princípio já está melhor. A narrativa começa a voltar para que talvez ele esteja mentindo dessa vez. Talvez esse teste que seja falso. Então, não importa o que o presidente diga ou faça, para alguns ele vai estar sempre errado e sempre mentindo. Você, Thaís Oyama. Só para pegar o gancho do Constantino, sobre os testes, eu quero só lembrar para ele, caso ele não saiba dessa informação, que a ciência, que ele tanto menospreza, já provou que as pessoas podem sim ser contaminadas 2 vezes. E a segunda coisa é que naquela época não se falou que ele estava doente, se falou que ele poderia ter testado positivo. É bastante diferente, como a gente sabe, né?
Sobre a notícia em si, você, Paulo, falou que o presidente disse que não considerou esse resultado, a contaminação dele, nenhuma surpresa, e acho que ninguém deveria considerar também nenhuma surpresa, até porque o presidente desobedeceu a todas as recomendações sanitárias, todos os protocolos para evitar a contaminação. Todo mundo se lembra, ele não apenas não evitou aglomerações como recomendado, como ele promoveu essas aglomerações nas ruas, no cercadinho da Alvorada, nas viagens que ele fez, a mais recente para o Nordeste, inclusive, né? Ele usou a máscara como acessório praticamente cênico, né? Todo mundo observou que ele tirava e punha do jeito todo errado e usava por usar para dizer que estava usando. Ele apertava a mão dos interlocutores e ofereceu o cotovelo para ele, como se convencionou fazer nessa época de pandemia. No caso do presidente, era praticamente uma ofensa. Então, que eu diga o comandante do Exército, Edson Pujol, que fez isso e se deu mal, né? Então, ser contaminado foi um risco ao qual o presidente voluntariamente se expôs e que agora está tendo suas consequências. Se ele está se sentindo bem, se a doença está sendo amena para ele, ótimo para ele, sorte dele. Mas me deixa perplexa o fato de ele não ter demonstrado nenhuma preocupação para com as pessoas que ele deve ter contaminado por causa desse comportamento de risco. Bom, então, se tem alguma coisa de positivo que se pode tirar da notícia da contaminação do presidente, a notícia é essa. Por meio do mau exemplo de comportamento que ele deu e do mau resultado desse comportamento, as pessoas pelo menos vão ver que não tomar os cuidados sanitários, desprezar as orientações dos médicos tem consequências. As pesquisas mostram que as pessoas observam, elas copiam o comportamento dos líderes. Então, quem sabe pelo mau exemplo e suas consequências, o presidente Bolsonaro consegue finalmente fazer alguma coisa de positivo pelo controle da pandemia no Brasil, né? Última coisa, sobre o ódio do bem, Constantino está certo, não é nenhuma novidade e não é prerrogativa nem da esquerda e nem da direita. Basta lembrar o que disse no post o filho 03 do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, quando a deputada Joyce Hasselmann anunciou que estava com a Covid-19. Eu não vou reproduzir aqui, porque o que ele disse é muito asqueroso. Na terça-feira, o filósofo e escritor Olavo de Carvalho participou de Os Pingos nos Is. Em entrevista ao programa, ele comentou a aproximação do governo com o Centrão. Segundo Olavo de Carvalho, a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do chamado Centrão era necessária para garantir a governabilidade. Olha, me parece que ele não tem outra saída, né? Ele tem que ter algum diálogo, de alguma maneira, ele não pode ficar isolado do Congresso, não tem como ficar. Quer dizer, isso é totalmente utópico. Mas o problema não é ele, porque o inimigo dele não é o Centrão, o inimigo dele também não é a Globo, né? O inimigo são, vamos dizer, as elites tucano-petistas. O escritor não acredita em uma intervenção militar no Brasil. As Forças Armadas querem intervir, e outra coisa, elas querem intervir a favor de quem? Até agora estão intervindo contra o olavismo, né? O grande inimigo delas parece que é o olavismo. Eu não entendo isso, quer dizer, um monte de general, gente armada, está com medo de um velho sozinho que só tem como arma um site no YouTube, né? É muita loucura. Então, eu não confio em intervenção militar, nunca confiei, né? Não acho possível, não acho conveniente. Nós temos que ter uma intervenção maior do povo, o povo tem que atuar mais. Ainda durante a semana, Dias Toffoli mandou as forças-tarefas da Lava Jato entregarem dados à PGR. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu que a Operação Lava Jato deve enviar todos os dados de investigações já colhidas para análise da Procuradoria-Geral da República. Essa determinação vale para as forças-tarefas de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão é provisória e atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele relatou ao Supremo que teve dificuldades para acessar dados coletados pelos procuradores. Aras também justificou o pedido dizendo que há suspeita de a Lava Jato estar burlando a lei para investigar pessoas com foro privilegiado no próprio STF, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Em nota, a Lava Jato de Curitiba lamentou a decisão, mas disse que vai liberar o acesso às informações. Os membros da Força Tarefa negaram estar investigando qualquer agente público com foro privilegiado. No mesmo sentido, a Força Tarefa da Lava Jato Paulista disse que vai cumprir a decisão do Supremo. Os dois órgãos vão recorrer da decisão.
Esse embate entre a PGR e Lava Jato se tornou público depois que a subprocuradora Lindora Araújo, uma das principais auxiliares de Aras, viajou até Curitiba para se reunir com integrantes da operação. O encontro levantou a suspeita de que Augusto Aras estaria tentando obter acesso ilegal a dados sigilosos de investigações. Após o episódio, o Conselho Nacional do Ministério Público pediu que Aras apresente em 15 dias as informações coletadas pela subprocuradora durante a ida à sede da Lava Jato no Paraná. A Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal está investigando o caso. A decisão foi analisada por Josias de Souza no Jornal da Manhã. Já se sabia que o Ministério Público Federal, em pé de guerra, brigava consigo mesmo. A novidade é que a troca de sopapos produziu uma fratura exposta. Em 6 anos de existência, a Lava Jato colecionou inimigos muito poderosos. Eles não liquidaram a operação, mas conseguiram enfraquecê-la. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, sinaliza a intenção de completar o serviço de demolição. Dessa decisão individual, tomada em pleno recesso pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele empurrou o Aras para dentro dos arquivos sigilosos da Lava Jato, em Curitiba, no Rio e em São Paulo. O Procurador-Geral vai percorrer os podres ainda não denunciados da República. Essa excursão visa investigar o trabalho dos investigadores e não combater a podridão. Por trás dessa desavença, há uma briga de poder. Os procuradores de primeiro grau avaliam que o Augusto Aras está a serviço do Bolsonaro. E o procurador-geral acha que a turma da Lava Jato, especialmente o núcleo de Curitiba, inverniza as pretensões eleitorais de Sérgio Moro. Os corruptos assistem a essa briga animados. Eles sabem que não perdem por esperar, ganham. Na quarta-feira, o Facebook removeu contas relacionadas a bolsonaristas e ao PSL. O Facebook anunciou nesta quarta-feira a remoção de contas ligadas a assessores do presidente Jair Bolsonaro e de 2 filhos dele, além de pessoas ligadas ao PSL, partido pelo qual o presidente se elegeu. A investigação aponta que elas estavam envolvidas com a criação de perfis falsos e com comportamento inautêntico, que tinham o objetivo de enganar outros usuários. Em comunicado, o Facebook afirmou que a atividade incluiu pessoas fictícias fingindo ser repórteres e gerenciamento de páginas fingindo ser veículos de notícias. Ainda segundo a empresa, os conteúdos publicados incluíam política e eleições, memes políticos, críticas à oposição e também sobre a pandemia do coronavírus. Mensagens com discurso de ódio também foram automaticamente removidas da plataforma. Em nota, o senador Flávio Bolsonaro afirmou que, pelo relatório, é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido e se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Ele ressalta que o governo foi eleito com forte apoio popular nas ruas e nas redes sociais e, por isso, é possível encontrar milhares de perfis de apoio que seriam livres e independentes. Também em nota, o Partido Social Liberal também negou que as contas tenham relação com pessoas ligadas à sigla. O partido afirma que as contas eram de assessores parlamentares dos gabinetes do deputado federal Eduardo Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro, sob responsabilidade direta de cada parlamentar. O partido ainda esclarece que os deputados estaduais citados na investigação, Anderson Moraes e Alana Passos, já se afastaram do PSL há alguns meses. Pelo Twitter, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, celebrou a decisão do Facebook de suspender as contas. Moro destacou que foi alvo dessa rede de mentiras que, segundo ele, perdeu qualquer senso de decência. Também nesta quarta-feira, a empresa derrubou outras redes coordenadas desse tipo nos Estados Unidos, na Ucrânia e em outros países da América Latina. A ação do Facebook foi discutida em Os Pingos nos Is. A gente começa então a nossa conversa por aí. Zé Maria, queria ouvi-lo sobre isso. O que é que essa decisão do Facebook pode ter de impacto, especialmente para o presidente Jair Bolsonaro e para o governo, Zé? Olha, é a discussão política do momento. Os líderes estão debatendo exatamente esta situação do Facebook, né, e do Instagram e o poder que estas plataformas têm de calar, censurar e jogar até dúvidas sobre a idoneidade das pessoas
inclusive de um presidente da República. Alguns dizem que trata-se de um trabalho ali destas plataformas para impedir a votação no Congresso Nacional, a conclusão, né, já passou pela Câmara, passou pelo Senado, falta a Câmara, deste projeto que regulamenta essas plataformas e o uso da internet aqui no Brasil. O principal ponto não é nem a censura, mas é uma espécie de mordaça íntima, porque exige de uma maneira muito insistente, até redundante, documentos e identificação. Então, é esse o debate do momento. Vitor, é o seguinte, a CPI vai requisitar informações sobre estas contas, né? Como você disse, 80 perfis. Agora, era melhor que a CPI investigasse todas as outras contas também, e não exatamente estas. Porque eu te digo, eu ouvi de parlamentares aqui, não há um gabinete de deputado ou um gabinete de senador que não tenha uma equipe especializada em lidar com a internet. Seriam fake news? Seria essa propaganda de deputados, e alguns são chamados aqui de caçadores de pokémons, porque eles ficam com o telefone assim em todas as reuniões, em todos os encontros e tal, exatamente para registrar, transmitir ao vivo. Quer dizer, eles têm direito de fazer isso. A Câmara dá direito a 70 assessores. Verba de mais de 100 mil reais para isso. Assessor agora é isso. Assessorar um parlamentar faz parte também acompanhar o parlamentar na rede. Assim como o presidente da República acabou a imprensa oficial impressa. Até o diário oficial agora é na internet. Então, é preciso modernizar. São assessores do presidente, da presidência da República, dos ministérios, dos deputados e senadores que trabalham na internet. O grande debate que está iniciando é uma fala antiga minha aqui. É no sentido seguinte, veja bem, não há regulamentação, mas estas plataformas aí, que cancelaram as contas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, praticaram censura, não houve julgamento, não houve decisão judicial. E podem estar perseguindo sim o setor político. E isso é problemático, porque trata-se de uma empresa particular, uma plataforma gerada para ganhar dinheiro, nada contra ganhar dinheiro, né? Mas o capitalismo, o liberalismo, pressupõe divergências e pressupõe disputa, e existem monopólios nesse setor. Se você for barrado nesses setores que o grupo do presidente foi barrado hoje, você fica fora do mundo digital. E isso está nas mãos de grupos privados que têm os seus interesses. Tinha que ter algum concorrente. Não se pode calar assim e pronto, não, tirei. Vou tirar seu perfil. Acabou, você não fala mais aqui. E pronto, aí você amordaça a pessoa. Isso não é possível continuar assim. Vitor, o maior faturamento em comunicação hoje no Brasil está exatamente nessas empresas. Elas ganham muito dinheiro. E agora a gente sabe que tem um poder acima da lei e acima do Supremo. Imagine se o Supremo tivesse tomado essa decisão, que confusão estaríamos hoje no Brasil. E aí não, a empresa vem lá e derruba 80 perfis, alguns com 2 milhões de seguidores. Quer dizer, isso não pode estar certo, né, Vitor? Na esteira disso que o Zé falou, né, Fius, agora vem a CPMI das fake news tentando também se aproveitar da onda, surfar nessa onda aí levantada pelo Facebook, né, Fiuza? A CPI das fake news está desmoralizada, né? Ela existiu, foi criada para corroborar uma tese de que a eleição foi um golpe do WhatsApp, né? Isso foram feitas matérias jornalísticas, né, com grande teor aí de sensacionalismo, e foi tudo desmoralizado na própria CPI, né? A CPI que era para ser ali o lugar de ratificação dessa tese, que sempre foi conspiratória, foi o lugar da desmoralização dessa tese, especialmente no caso dos disparos em massa, né, que uma fonte da reportagem lá da Folha foi chamada para depor, e não era nada daquilo do que estava na própria reportagem, pelo menos na hipótese de que
a campanha do Bolsonaro tinha sido artificialmente turbinada por disparos como daquele empresário ali que estava convocado na CPI. Ele foi lá, contou outras histórias, aliás, foi uma sessão trash, né? Porque contou a história, não sei o que era verdade, o que era mentira, mas foi um circo sórdido e que... E nem importa o que era verdade, o que era mentira, porque aquela fonte, como lastro para a hipótese trazida daquela coisa da eleição, foi maculada, né, pelas tias do WhatsApp, aquilo tudo foi ao chão. Essa CPI é uma vergonha, ela é completamente desmoralizada. Eu acho que o dado importante, Vitor, aí, o STF também vai entrar, são três, é um triângulo, né, das Bermudas, aí de um sorvedouro da verdade, né, que é a CPI das fake news, que é uma vergonha, está associada inclusive com essa proposição legislativa agora, né, da lei das fake news, que é um outro ataque obscurantista, e o STF com os seus 2 inquéritos, especialmente da fake news, que são inquéritos absolutamente ditatoriais, como já dissemos aqui, persecutórios e políticos, né? Agora, eu acho que o ponto mais grave desse triângulo, eu considero a rede social em si, no caso o Facebook, né? A gente sabe que essas redes, que essas plataformas, melhor dizendo, elas têm critérios próprios e que, eventualmente, parecem tendenciosos. Mas eu nunca tinha visto algo tão ostensivo quanto o que aconteceu agora no Facebook. E o Zé Maria estava, inclusive, citando essa questão de que tem muitos assessores parlamentares que fazem mesmo esse papel aí, que os assessores políticos sempre fizeram, na verdade, né, do debate político, de criticar o adversário, enaltecer o seu aliado. Isso sempre aconteceu. Agora, eu digo para vocês, tem vários perfis que não tem nada a ver com gabinete aí, né? Nem do ódio, nem do amor. Eu conheço perfis que foram derrubados, que faziam jornalismo. Sim, eventualmente numa linha favorável ou simpática ao governo federal, mas não de cabresto, né? Não é nem cabresto, não de ligação formal com qualquer parlamentar, com qualquer representante do poder legislativo ou executivo. Então, o que eu diria, Vitor, Zé e Ana, é que esse movimento do Facebook, que me parece mais ostensivo e mais grave do que todos esses outros que a gente vai vendo nas redes aos poucos, ele demarca realmente uma má-fé na gestão, né? Porque é isso, você vai acusar, é o conservador, ou é o ódio, não sei o que lá, isso não dá para determinar dessa maneira tão subjetiva, e a gente tem visto perfis, páginas que são simpatizantes, por exemplo, do PT, que exaltam o Lula, né? Que é um condenado a mais de 20 anos de corrupção, ex-presidente da República. Teve preso e está solto agora por uma decisão arbitrária. Então, qual seria o critério? Né? Quer dizer, você exaltar um ladrão, e um ladrão tão representativo no seu perfil, né, por esse critério tão rigoroso, deveria ser motivo, se a plataforma pensa assim, também ali de algum tipo de sanção, etc. O que eu quero dizer é que essas páginas que foram derrubadas, várias delas não receberam nenhum aviso, nenhuma justificativa. Elas foram simplesmente banidas. Então, isso é um ato muito arbitrário. O Zé fala sobre a questão da regulamentação. Eu acho que todo o ambiente é passível de regras. Agora, eu acho que uma ação com esse nível de contundência e com esse nível de arbitrariedade política e de falta de respeito com a liberdade, eu acho que isso abre uma oportunidade, né? Há concorrências, o Facebook, inclusive, já perde bastante de outras plataformas hoje em dia, né? Como plataforma mais usada e mais procurada e com mais repercussão, e outras vão surgir,
né? Então tem uma parte disso que o mercado vai dizer, né? Assim como o mercado que eu estou chamando. A sociedade, a opinião pública já está dizendo que a CPI das fake news é uma vergonha. Então isso, você pode ter certeza. Ontem a gente estava falando aqui da queda de influência de uma das integrantes lá, ex-apoiadora do governo, né? Esses ativos todos eles vão se desmanchando. O STF, os ativos do STF, a autoridade do STF vai se desmanchando também com esses atos arbitrários, e agora isso chegou no Facebook. Pois é, Ana, será que esse é o caminho mesmo, a concorrência? Outras iniciativas, como o Fius, o Zé falaram, vão surgindo. Tem o Parler aí, que é uma nova rede social, você mesma aderiu, né, Ana? Será que esse pode ser o caminho? Essa é a beleza do mercado, né? A gente também vê, a semana passada, a gente viu a plataforma de cursos online, a Hotmart também, que decidiu tirar da sua plataforma ali cursos e conteúdos de teor conservador ou liberal. Inclusive, o Felipe Neto comemorou isso. E a nossa querida economista super competente Renata Barreto imediatamente já pegou essa fatia aí do mercado e já está construindo a sua plataforma exatamente para receber todas essas pessoas que vão ser banidas porque pensam diferente ideologicamente ou politicamente ali das pessoas que mantêm a estrutura ali dessa plataforma Hotmart. Então você vê que a Renata já vai começar a plataforma dela recebendo centenas ali de pessoas que vão ser banidas e que foram banidas assim, absolutamente em 30 dias, alguns cursos ali, por exemplo, com milhares e milhares de alunos dentro dos seus cursos. Então essa é a beleza do mercado. Agora, quando você perguntou ao Zé, o que isso significa para o presidente, eu acho que a pergunta é o que isso significa para nós, porque uma abertura dessa para o presidente ou para opositores do presidente nesse sentido de amordaçar, nós vamos sofrer em algum momento desse caminho. Nós, cidadãos, isso vai respingar em todos nós em algum momento. Então, existe uma coisa que nós precisamos sempre nos policiar diariamente no Brasil, que é essa mão desse Estado paternalista que agora se acha no direito, partes, né, do Estado se acham no direito de dizer o que é fake news, o que não é, o que é ódio, o que não é, e nós não somos grandinhos o suficientes ou maduros o suficiente para decidir o que é fake news e o que não é fake news. Aí algumas pessoas falam, mas existe calúnia, difamação, tentativa de assassinato de reputação, como acontece sempre, aconteceu comigo há 4 semanas, e para isso existem leis. E a justiça, ela se prontifica a te proteger nesses casos. Então, acho que a gente tem sempre no Brasil que preservar a defesa da liberdade em todas as esferas, porque tem sempre alguma garra governamental ou não que vai querer cercear a liberdade econômica ou de expressão, e a gente tem que estar muito atento a isso. O Fiuza tocou muito bem num ponto que outras páginas, por exemplo, existem páginas no Facebook do MST, por exemplo, que combinam invasões a terras, invasões à fazenda, que comemoram invasões, inclusive, que comemoram a matança de animais em fazendas que eles invadem. E essas páginas, como é que fica? Então, eu acho que o problema maior das redes sociais, Vitor, é que as redes sociais, os aplicativos de mensagem, tudo isso que está sendo empurrado ali dentro para essa lei das fake news, é porque isso tudo derrubou, de uma certa forma, os muros que cercavam os parlamentares e ministros e assessores e seus gabinetes ali em Brasília. Não existe mais essa distância. Brasília não é tão longe mais. Então, agora as redes sociais e os aplicativos de mensagem, eles viraram
condutores imediatos ali de informação e de cobrança. Então, é preciso amordaçar isso tudo. O 40º presidente americano, Ronald Reagan, costumava falar: se você não controla o governo vai te controlar. Na quinta-feira, o Superior Tribunal de Justiça autorizou o pedido de prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da esposa dele. STJ concede prisão domiciliar a Fabrício Queiroz e a mulher dele. A decisão é do presidente da corte, João Otávio de Noronha, que estendeu habeas corpus a Márcia Oliveira de Aguiar, por entender que ela precisa cuidar do marido. A decisão do STJ foi comentada por Josias de Souza no Jornal da Manhã. O Fabrício Queiroz foi preso em 18 de junho. Só depois do início do recesso do judiciário, em 2 de julho, a defesa recorreu ao STJ. Se fosse protocolado antes do recesso, esse pedido de prisão domiciliar cairia nas mãos de Félix Fischer. Ele é relator do caso da rachadinha, lá no STJ, é um magistrado temido por 11 em cada 10 réus. No plantão, o recurso caiu sobre a mesa do presidente do STJ, o João Otávio Noronha, por quem o presidente Bolsonaro já declarou que é apaixonado. Foi amor à primeira vista, disse o presidente em abril. O Noronha concedeu a prisão domiciliar não apenas para o Queiroz, mas também para a mulher dele, a Márcia Aguiar, que nem chegou a ser presa, está foragida. Alegou-se que o Queiroz sofre de câncer, correria o risco de pegar a Covid-19 na cadeia, e sua mulher foi mandada para casa sem passar pela cadeia porque precisa cuidar do marido. Ao desviar do Félix Fischer, o advogado do Queiroz revelou uma mira extraordinária, uma pontaria extraordinária, porque ele apontou para o Noronha. Todos saem aliviados desse episódio, menos o presidente do STJ. O advogado solta fogos, o Queiroz e a Márcia esquecem por hora os pensamentos sobre delação, o amor do Bolsonaro sai fortalecido, e quanto ao Noronha, por mais que ele argumente que decidiu conforme as suas convicções jurídicas, ele não vai se livrar dos comentários maledicentes. Na sexta-feira, empresários ligados ao Movimento Brasil Livre foram presos em uma operação contra a lavagem de dinheiro. O episódio foi comentado no Morning Show com a participação do coordenador nacional e advogado do MBL, Rubens Nunes. Rubens, algumas perguntas aqui para a gente iniciar o nosso papo e tentar entender melhor o que aconteceu hoje. Primeiro de tudo, Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso, mais conhecido como Luciano Ayan, são membros do Movimento Brasil Livre ou não? Bom, Paulo, esse é o ponto que a gente já tem que esclarecer logo do início. Tanto o Alessander Mônaco Ferreira como o Carlos Afonso Luciano Ayan não são membros do MBL, nunca fizeram parte do movimento, não fazem parte da coordenação do movimento, não têm gerência sobre o movimento de forma alguma. Então, não há ligação, não dá para afirmar que essas duas pessoas são membros do MBL, que as duas pessoas que foram recolhidas hoje numa operação da polícia são membros do movimento. Infelizmente, um portal de notícias veiculou isso de forma errada, não procurou o MBL, não procurou a coordenação para tomar o cuidado de ouvir o contraditório, de ouvir o que se tratava, e acabou gerando todo esse mal-entendido, esse mal-estar, dizendo que essas duas pessoas são do movimento, quando na realidade nunca fizeram parte. Tá, perfeito. Olha, Rubens, o Ministério Público do Estado de São Paulo aqui está evidenciando aqui em relação ao MBL que há uma confusão jurídica entre as empresas MBL, Movimento Brasil Livre, e MRL, Movimento Renovação Liberal. Que confusão é essa? Então, Paulo, esse é outro ponto muito estranho dessa denúncia, porque, na verdade, não existe uma pessoa jurídica chamada MBL, Movimento Brasil Livre. MBL, na realidade, é uma marca que denomina o Movimento Brasil Livre, uma marca. E o Movimento Renovação Liberal é a única pessoa jurídica do MBL, trata-se de uma associação sem fins lucrativos, que é detentora e gerencia a marca MBL, ou seja, o MRL é a personalidade jurídica que detém a marca MBL e cuida dessa marca, das atividades. O MRL responde tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, aonde for, pelo Movimento Brasil Livre, inclusive em processos de cunha que a Justiça Eleitoral moveu durante as eleições contra o MBL, houve representação eleitoral, o MRL respondeu, os processos que o MBL move contra qualquer pessoa são respondidos pelo MRL, e não há confusão, porque isso é fato público e notório. Todos os atos que o Movimento Brasil Livre faz dão personalidade jurídica por conta do MRL. Sempre que há um processo, um litígio ou uma representação perante órgãos públicos,
eu como advogado junto o Estatuto Social do MRL, junto os documentos que apontam que a marca MBL é nossa, e aí nós temos a representação. Então não há confusão. Na realidade, MBL é uma marca e MRL detém essa marca, algo muito simples e que está em todas as esferas de poder registrado dentro da normalidade e dentro da lei. Ok, só para finalizar aqui, depois em seguida eu já quero passar aqui para o Adriles e para o Joel também te fazerem perguntas, Rubens. Existem mais 2 pontos aqui na operação feita aqui pelo GDEC do Ministério Público, que fala sobre recebimento de doações de maneira suspeita e também constituição e utilização de diversas empresas em incontáveis outras irregularidades, e aí cita aqui empresas que têm aí dívidas com a União no montante de 400 milhões de reais. O que seria isso? Bom, o recebimento de doações suspeitas é uma coisa muito risível, porque na própria nota do Ministério Público aponta ali que são doações recebidas pela conta Google. O que acontece? Todo mundo sabe que existe um programa do MBL, o MBL News, que é transmitido pelo YouTube, e nessa transmissão as pessoas que estão assistindo podem mandar superchats. Isso não é uma exclusividade do MBL. Qualquer pessoa que tem um canal no YouTube, quando está fazendo uma transmissão ao vivo, a pessoa pode mandar um superchat, que é pago, a pessoa paga ali 2, 5, 10, 100 reais. Não existe superchat muito vultoso, chega no máximo ali a 400, 500 reais. A pessoa faz uma doação espontânea, isso é público, todo mundo vê quem mandou esse superchat, e isso é recebido pela pessoa que detém essa conta. Então o MBL detém a conta do MBL no YouTube, certo? Porque eu colocar o Movimento Brasil Livre no YouTube vai poder acessar o canal. Durante uma transmissão ao vivo, pode mandar o superchat. O que acontece? Segundo evidenciado, o MBL recebeu algumas doações por esse superchat, algo que inclusive consta das contas, tem a movimentação, é tudo público. E aí foi apontado que havia uma doação oculta. Não é oculto porque é feito de forma pública, as contas nossas são sempre aprovadas, dentro do que manda a norma das associações, tem as atas, as assembleias, tudo de forma regular. Então não tem nenhuma irregularidade nisso. Quanto às empresas, é importante destacar, a única empresa que a única pessoa jurídica, leia-se como empresa, pessoa jurídica, vinculado ao MBL, que faz parte do MBL, é o Movimento Renovação Liberal, que é onde há movimentação financeira, onde há pagamentos do movimento, onde a gente consegue operacionalizar as coisas. Não existe outra pessoa jurídica ligada ao MBL. Entendeu? Ok. Rubens, você vai ouvir agora a pergunta do Adriles Jorge. Bom dia. Tanto o Mônaco quanto o Ayan eram pessoas muito próximas do MBL, participavam de várias lives, o Ayan era muito próximo do Renan, e o Mônaco especificamente era um doador quase que permanente, ativo. Dada essa proximidade, eu queria te perguntar qual que é exatamente o trâmite para se filiar ao MBL, e esses dois não tinham uma proximidade grande que poderiam ser chamados de integrantes informais do MBL? Bom, Andres, bom dia. O primeiro ponto o Ayan, ele, na realidade, ele é um pensador político, ele é uma figura que transita em diversos universos políticos. Eventualmente, ele, assim como nós já entrevistamos outras pessoas, já debatemos outras pessoas, inclusive levamos pessoas que nós não concordamos para um chat, alguma coisa, não significa que essas pessoas são parte do MBL. Assim como, por exemplo, eu estou agora aqui no Morning conversando com vocês, agradeço novamente o convite, mas não sou parte do quadro do Morning. É exatamente essa a relação que tinha. Quanto ao Mônaco, é uma pessoa que eventualmente fazia uma doação no superchat, como qualquer pessoa fazia. Existem pessoas que mandam pimbas ali de R$2, por exemplo, todo dia no MBL News. Isso é uma doação espontânea. Agora, o que é fazer parte do MBL? Que é respondendo precisamente a sua pergunta. Quem faz parte do MBL faz parte de um núcleo municipal, na cidade de Campinas, São Paulo, qualquer cidade, um núcleo estadual, por exemplo, de cada estado, ou um núcleo nacional. Nenhum deles fizeram parte desse núcleo, nunca fizeram parte da associação do movimento, nunca tiveram qualquer tomada de decisão pelo movimento, tampouco foram ouvidos em tomadas de decisão. Eram pessoas que participavam esporadicamente, ali no caso do Ayan, numa entrevista, foi entrevistado. É isso. Mas, Rubens, por exemplo, eu queria saber exatamente de onde que vem essa generosidade tão atípica e contundente do Mônaco em relação ao MBL. E, por exemplo, uma das acusações que se faz ao MBL é de disseminar fake news. O Luciano Ayan também é acusado disso. Existe essa proximidade aí? Pode ser um indício de que o MBL possa ter... o Luciano tenha ativado essa disseminação de fake news em conjunto com o MBL ou não?
Bom, sobre o Mônaco, a doação, existem doações de diversos números, diversos valores, existem inclusive pessoas que são doadores fixos do MBL, e não é segredo para ninguém. Se você entrar no site do MBL, www.mblivre.org.br, você vai poder, por exemplo, você vai verificar, por exemplo, que existe diversas espécies de doador, o agente da CIA, Irmãos Koch, que são as dominações que a gente dá, e as pessoas fazem contribuições fixas, mensais, em diversos valores para o movimento. E além disso, como se trata de um movimento social, que as pessoas desempenham afeição, têm identidade de valores, identidade ideológica pelo MBL, naturalmente desperta esse interesse em contribuir. Isso não é uma exclusividade de quem manda superchat, existem pessoas que podem fazer doação, que podem contribuir mensalmente, como acontece em qualquer associação. Isso é natural, está dentro da lei. A gente fica feliz justamente pelo crescimento, pelo tamanho que o MBL tomou. É natural que haja esse tipo de doação. Como a gente sempre disse, o financiamento do MBL sempre foi feito através de pessoas que fizeram doações espontâneas e voluntárias. Se você entrar, por exemplo, na página do MBL, você vai ver o link contribua.org, onde a gente pede que as pessoas doem para o movimento para a gente poder existir. Quanto às fake news, bom, o primeiro ponto para esclarecer é que o MBL não é averiguado em absolutamente nada quanto à propagação de fake news. Criou-se essa cultura de dizer que o MBL disseminava fake news, mas o MBL nunca respondeu um processo por propagar fake news. O MBL não é averiguado, por exemplo, em CPI de fake news, em algum inquérito. Nunca aconteceu isso. Quanto ao Luciano Ayan, se ele tem alguma veiculação quanto à propagação de fake news, isso se dá à atuação dele enquanto pessoa física, enquanto atividade que ele empenha como pensador, como político, mas sem qualquer vinculação com a MBL. Tanto que tudo que nós divulgamos consta do site MBL News, que é um blog com aspecto jornalístico, onde nós veiculamos matérias, e todas as matérias que nós veiculamos são assinadas. Inclusive, para combater fake news, nós adotamos o seguinte procedimento: todo meme, toda figura que a gente divulga na rede social, há um QR Code onde a pessoa pode checar a veracidade da fonte que a gente divulga, justamente para combater esse tipo de notícia que fala que o MBL propaga fake news. Nunca aconteceu isso. Ok, Rubens, você vai ouvir agora a pergunta do Joel Pinheiro da Fonseca. Bom dia, Rubens. Eu, inclusive, já participei do MBL News algumas vezes, especialmente durante a pandemia, né? Eu vejo como funciona o mecanismo do superchat, que vocês chamam de pimba, né? A pessoa vai lá, contribui um dinheiro. Eu mesmo já fiz lives no meu canal em que eu uso esse mecanismo também. A pessoa que entra ali pode doar um dinheiro. Isso é algo bastante comum, muitos canais de YouTube fazem algo similar. Mas a pergunta é: existe algum tipo de combinado com empresários de usarem esse mecanismo para doar quantias combinadas aí em valores menores picados para vocês, parecendo que são contribuições espontâneas? Joel, bom dia, obrigado pela pergunta. É importante fazer esse ponto. Não há como fazer um combinado, isso é até risível a gente adotar esse tipo de postura, porque há uma limitação de valores. Então vamos imaginar que a pessoa mande um superchat muito grande, de R$500, por exemplo. Ainda que houvesse uma frequência diária disso, no mês não daria uma quantia tão vultosa para justificar isso. E a doação, ela se torna pública e declarada, seja por superchat de forma picada, onde ainda há retenção por conta do Google e diminui ainda mais o valor que você recebe, e ela vai constar de forma pública. Se a gente recebesse isso, por exemplo, como uma doação direta, também constaria. E não há como falar em ocultação de patrimônio, lavagem de dinheiro, qualquer coisa do gênero, porque é uma doação. A pessoa que faz uma doação para o MBL, ou a pessoa que faz uma doação para a entidade assistencial, para a ONG da cidade dela, ela vai ter exatamente a mesma consequência fiscal, ela vai ter exatamente a mesma ausência de dedução de imposto de renda. Então, não existe ali nenhuma vinculação, nenhum problema que possa apontar esse tipo de postura. É muito risível isso, e seria um esforço tão grande que se torna, inclusive, inviável sob o aspecto operacional. Esse é o aspecto mais absurdo que eu vejo nessa denúncia, que eu vejo no que foi apontado. Tanto é que a operação ela aconteceu especificamente em cima de 2 pessoas, certo? Eu não sei quais são as operações que eles fazem na vida pessoal deles, eu não sei como funciona o aspecto financeiro deles, não faço a menor ideia, mas essas 2 pessoas, a única ponto que tem com o MBL é que um apareceu numa live e que o outro eventualmente mandou um superchat ou outro para o movimento. Não há ali um contexto todo que possa vincular eles ao MBL, entendeu? E Rubens, e para a gente finalizar aqui, você
praticamente negou tudo que o Ministério Público está apontando. A pergunta que eu te faço é o seguinte: se vocês negam tudo que está sendo apontado, o que está por trás, então, dessa operação? Boa. Então, Paulo, esse é o ponto que a gente quer elucidar, que a gente quer descobrir. A questão é que o MBL, até onde eu sei, a gente não tem sequer a denúncia, tá? Nós não figuramos como averiguado, não existe, por exemplo, uma busca, uma denúncia contra algum dos membros do MBL, contra alguém da coordenação, e a gente não teve sequer acesso aos autos. Dentro do que saiu da nota do Ministério Público, que justifica, eu tenho esse posicionamento por conta de conhecer por dentro como tudo funciona dentro do MBL. Agora, é tudo muito estranho que, de forma orquestrada, chegam nessas duas figuras para poder levantar aquela notícia de fake news, para poder falar, por exemplo, que a doação e a ocultação de patrimônio por meio de superchats mandados ali através de pimbas que são públicos, é tudo muito esquisito que acontece dessa forma. E justamente no momento onde a gente começa a analisar, por exemplo, grandes chefes políticos, grandes detentores de poder sendo investigados, havendo busca na casa deles, havendo prisão, e aí agora o Movimento Brasil Livre, que ataca sempre esse tipo de coisa, cria-se um factoide completamente sem fatos, sem fundamento, para tentar vincular o movimento com uma coisa sem pé nem cabeça. Mas eu fico muito tranquilo quanto à forma como tudo isso aconteceu. Primeiro, porque a gente não tem absolutamente nada a esconder. Segundo, porque não existe fundamento para se manejar alguma denúncia ou alguma investigação em cima do MBL. Entrevistamos aqui no Morning Show o Rubens Nunes, ele que é coordenador nacional do MBL, também advogado do movimento. E termina aqui o Semana da PAN. Muito obrigado a você pela sua companhia, um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.